Como vocês estão, meus queridos? Espero que todos estejam bem. E nós estamos aqui para dar início a mais uma semana. E agradecer a Deus, porque Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje, seja de forma virtual, mas nós temos que dar continuidade ao nosso aprendizado, não é isso? Então, eu conto muito com a colaboração de vocês, com a ajuda de vocês, certo? Eu quero que vocês saibam que a tia está disponível para vocês, tanto no WhatsApp do grupo, como no privado, caso surjam algumas dúvidas em relação às atividades, vocês podem chamar a tia, tá bom? Para a tia tirar essa dúvida. Mas se vocês acompanharem as aulas bem direitinho, conforme a tia está explicando, vocês vão entender o conteúdo. Mas mesmo assim, se ficar alguma dúvida, podem chamar a tia, tanto no grupo como no privado, tá bom? Para que a gente mantenha esse contato, e que a gente possa estar se comunicando para tirar as dúvidas que surgirem, né? Não podemos ficar com dúvida. Lembra que a tia falou na sala de aula? Não podemos sair da aula com dúvidas, não podemos ter dúvidas, teremos que tirar nossas dúvidas assim que elas surgem. É assim que acontece, tanto nos estudos como na vida, tá bom, meus amores? Então hoje nós daremos início essa semana com a nossa disciplina de matemática. Isso mesmo, aquela disciplina que vocês já sabem que a tia ama, né? E que vocês também gostam, tá bom? Mesmo longe da tia, vocês estão aprendendo. Se vocês acompanharem as explicações direitinho, estou procurando fazer o máximo possível para que vocês entendam a matemática, né? Porque é uma matéria que algumas vezes alguns alunos se assustam, mas eu sei que tem muitos alunos bons na matemática aí, viu? Sei que tem muitos alunos que estão, e principalmente eu sei que tem muitos alunos que estão se superando nesse momento que nós estamos passando. E eu dou meus parabéns para cada um de vocês que estão se superando, certo? E falando em parabéns, quero parabenizar os alunos que estão postando as aulas no nosso grupo, os alunos que gravam as aulas, que participaram do quiz. Amei, novamente vou repetir, amei ouvir a vozinha de vocês, só que eu fico um pouquinho triste porque nem todos participaram. Então vamos lá, vamos todos participar das atividades. Preciso da ajuda de vocês, tá? Tô aqui para ajudar, mas eu preciso também da ajuda de vocês, tá bom, meus amores? Então, já que vocês já estão no canal da tia aí, então vocês vão se inscrever, porque tem aluno ainda que não se inscreveu, e tem aluno que não tá dando um likezinho, ó. A tia fica triste, né? Mas a tia não pode ficar triste não, E nem vocês, tem que colaborar com a tia, não é isso? Então, dê o likezinho lá na aula da tia, se inscrevam no canal, participem. Eu preciso saber quem está participando, eu preciso acompanhar as atividades de vocês, para poder tirar as dúvidas que surgirem, tá bom, meus amores? Então, nesse momento, nós daremos início à nossa disciplina de matemática, como eu já falei anteriormente. Então, eu preciso que vocês peguem o livro de vocês de matemática, lembra aquele lugarzinho da casinha de vocês que vocês já reservaram para estudar, pois é para lá que você vai, certo? Se não estiver lá, que você vai para esse localzinho. Pega o seu material de hoje, tá? Lápis e borracha, bastante atenção, bastante concentração, para que a gente possa entender esse conteúdo, tá bom? E hoje nós iremos para a página 128, onde nós iremos trabalhar operações com frações. Primeiro, que operações matemáticas são essas? Vocês conhecem: adição, subtração, multiplicação e divisão. E na aula de hoje nós iremos trabalhar adição e subtração de fração, tá bom? Vocês abram o livro nessa página 128 e logo na primeira partezinha aí ele fala uma informação muito importante, que é o seguinte: as operações de adição e subtração com fração, elas dependem do denominador. Gente, lembra? Numerador, denominador, o número de baixo. Então, elas dependem do numerador, Ou seja, o numerador é a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Então, quando você pega uma fração, no caso aqui vocês vão pegar 2 ou 3 frações, seja quantas forem, vocês irão realizar a operação. Nesse momento, adição e subtração de frações. Então, a primeira coisa que nós iremos ter que olhar é para o denominador, que é o número de baixo, porque é ele que vai nos dar o norte para o que nós devemos fazer. Então, nós temos duas formas de resolver a adição e subtração de fração.
A primeira, quando os denominadores são iguais, os números de baixo, ou quando eles são diferentes, tá? Porque quando eles são diferentes, nós teremos que tirar o M e MC dos denominadores, tá? Então, para isso, eu peço que vocês, com calma, acompanhem a explicação da tia. Se preciso, volta o vídeo, revê novamente, certo? Dá uma lidazinha também no material de vocês, que não vai ficar dúvida e vocês vão conseguir realizar a atividade, tá bom? Após a explicação, nós iremos realizar a atividade da página 130, tá bom, meus amores? Então, deixa o livro aí preparado, a explicação e a atividade, tá bom? Então, vamos lá? Adição e subtração de fração. Frações homogêneas. São frações com denominadores iguais. Aqui nós temos o exemplo. A fração 3/6 mais 2/6. Vocês podem observar que os denominadores são iguais, certo? Então, desse jeito, você não pode resolver assim. 3 mais 2 igual a 5, 6 mais 6 igual a 12. Não se resolve desse jeito, está errado. Quando nós temos frações, soma, adição, ou subtração de frações com denominadores iguais, repete-se o denominador e você vai somar ou subtrair somente os de cima, os numeradores. Então, aqui vai ficar 3 mais 2 igual a 5 e repete o denominador, que é o 6. Da mesma forma, na subtração, 5/8 menos 1/8. Você não pode pegar 5 menos 1, 4 e 8 menos 8, 0. Não, está errado. Você vai subtrair os numeradores, 5 menos 1, 4, e vai repetir os denominadores, que é 8. Então, a regra é simples. Mantemos o denominador e somamos ou subtraímos o numerador. Frações heterogêneas. São frações com denominadores diferentes. Então, aqui nós temos o exemplo. 2/3 mais 5/6. Então, vocês podem observar que os denominadores são diferentes. Para isso, nós precisamos tirar o MMC. Calculamos o MMC, que é o mínimo múltiplo comum dos denominadores, e reduzimos as frações heterogêneas em homogêneas, ou seja, ela deixa de ter denominadores diferentes e passam a ter o mesmo denominador, que é isso que nós estamos buscando quando nós tiramos o MMC, mínimo múltiplo comum. Então, como é que eu posso fazer para tirar o MMC? Os denominadores 3 e 6. Então, você coloca aqui, 3,6 e passa uma reta. Tem número par aqui? Tem, o 2. Então, você pode dividir por 2. Gente, tirar o MMC é realizar uma divisão, certo? Então, 3 dá para dividir por 2? Não. Essa divisão ela tem que ser exata, não pode sobrar resto. Então, você repete o 3 porque ele não pode dividir por 2. Mas o 6 pode? Pode. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, nós temos o número 3 e o número 3. 3 e 3 só dá para dividir por quanto? Por 3. Então, 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. Quando chega aqui no número 1, finalizou o MMC. Aí você vai multiplicar. 2 vezes 3, 6. Então, você achou aqui o denominador, que é o mínimo múltiplo comum de 3 e 6, é o 6. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o 6, vai dividir por 3 e multiplicar por 2. Depois você pega o outro 6, divide por 6 e multiplica por 1. Vamos lá? 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5, 5. Pronto. Nós pegamos a fração, essa daqui de início, e transformamos ela numa fração homogênea, onde ela tem o mesmo denominador, que é o 6. Então, o que é que você vai fazer? Repete o denominador e soma os numeradores. 4 mais 5, 9. Formou a fração 9/6. Subtração.
3/2 menos 3/5. Da mesma forma, denominadores diferentes. Vamos tirar o MMC, mínimo múltiplo comum. De quem? De 2 e de 5, que são os denominadores. Então, você passa uma reta e você vai realizar uma divisão. 2 e 5. Tem número par? Tem, que é o 2. Então, dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1, né? E 5 dividido por 2 não pode. Então, repete o 5. Agora, aqui você tem o 5 para dividir por 5, que dá 1, tá? Então, aqui, ó, 1 e 1, finalizou a conta. Aí, você multiplica. 2 vezes 5, 10. Então, você já achou o MMC, que é 10. Agora, você vai pegar 10 dividido por 2 e multiplicado por 3. Depois, 10 dividido por 5 e multiplicado por 3. Então, vamos lá. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 3, 15. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3, 6. Denominador 10, repete o denominador, subtrai os numeradores. 15 menos 6, 9. Ficou a fração 9 décimos. Aqui nós temos uma situaçãozinha para a gente resolver. Carlos comprou uma barra de chocolate e comeu 2 pedaços. Maria comprou uma barra de chocolate igual a de Carlos, mas ela só comeu 1 pedaço. Eles decidiram juntar as 2 barras. Quantos pedaços ele tem e quantas frações eles têm? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos a imagem Carlos, a quantidade de barra que ela comprou, né? E a de Maria. Carlos tem 4/6, né? Porque sobrou, né? A barra foi dividida em 6, como vocês viram, e ele comeu 2 pedaços, então sobrou 4. Maria, 5/6 da barra de chocolate, porque a barra foi dividida em 6, né? Porém, Maria comeu 1, né? Aí sobrou 5. Juntos ele tem 9 pedaços. Por quê? Porque você realizou a adição de fração. Denominadores iguais, repete os denominadores e soma os numeradores. 4 mais 5, 9. Formou a fração 9/6. Quando os denominadores são iguais, basta somar os numeradores. Então, já temos aqui alguns exemplos, já vimos anteriormente. 4/6 mais 5/6. Denominadores iguais, repete, soma os numeradores. 4 mais 5, 9. 8 décimo mais 2 décimo, denominadores iguais, repete os denominadores e soma os numeradores. 8 mais 2, 10. 6 nono mais 8 nono, repete o 9, o denominador, e soma o numerador. 6 mais 8, 14. Quando os denominadores são diferentes, temos seguinte regra a seguir. Então, nós temos essa continha aqui, ó. 3/5 mais 1/2. Opa, denominadores diferentes. Tenho que tirar o... Isso mesmo, mínimo múltiplo comum. De quem? Dos denominadores. E quem são os denominadores lá? 5 e 2. Tem número par? Tem. Quem é? O 2. Então, você divide por 2. O 5 não dá para dividir, você repete. 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui já finalizou. Agora, você vai continuar a divisão de 5. 5 só dá para dividir por quanto? Por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Finalizou, finaliza quando tem 1 dos dois lados, né? Aí você multiplica 2 vezes 5, 10. O valor do MMC 10 substituirá os denominadores antigos. Quem eram os denominadores antigos? 5 e 2. Agora, qual é o denominador? 10 das 2 frações. Para encontrar um numerador, temos que dividir o MMC pelo antigo denominador e multiplicar pelo antigo numerador. Então, vamos lá. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3, 6. Achamos a fração 6 décimos. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. Achamos a fração 5 décimos. Então, nós temos aqui. Agora, nós temos
aquela primeira fração com denominadores diferentes, tiramos o MMC, que formou o 10, repete o denominador, que é o 10, e soma os numeradores. 6 mais 5, 11. Então, formou a fração 11 décimos. Quando os denominadores são diferentes, temos que seguir a mesma regra da adição, tá? Aqui é uma subtração, também a mesma regra. Aqui nós temos 3 quintos menos 1 meio. Então, o que é que nós vamos achar? O mínimo múltiplo comum dos denominadores. 5 e 2, já fizemos anteriormente e vimos que o mínimo múltiplo comum é 10. Então, a gente vai substituir os denominadores antigos, 5 e 2, por 10. Daquela mesma forma, gente, divide e multiplica, tá? Temos que dividir o MMC pelo antigo denominador e multiplicar pelo antigo numerador. Então, vamos lá. 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 3, 6. Formou essa nova fração. 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 1, 5, certo? Então, agora nós temos os mesmos denominadores, vamos só subtrair os numeradores. Então, fração antiga com denominadores diferentes, tiramos o MMC, que deu 10, repete o 10, que é o MMC, e subtrai 6 menos 5, que é igual a 1. Formou a fração 1 décimo. Vamos agora para a resolução da atividade da página 130. Primeira questão. Calcule a adição de frações. Então, tem aí na letra A, 7 dozeavos mais 5 dozeavos. Denominadores iguais, repete o denominador e soma os numeradores. 7 mais 5, 12. Ou 1. Por que 1, tia? Porque 12 dividido por 12 dá 1, tá bom? Tanto pode deixar 12 dividido por 12, ou como você já pode fazer a divisão para dar 1. Do lado nós temos a letra B. 5 dozeavos mais 3 oitavos. Opa, os denominadores aqui são diferentes, então aqui foi necessário tirar o MMC, que deu 24. Aí você pega 24 dividido por 12 dá 2, 2 vezes 5, 10. 24 dividido por 8 dá 3, 3 vezes 3, 9. Repete o denominador, que é 24, e soma os numeradores. 10 mais 9, 19. Então, tá aqui o resultado, tá bom? Letra C, 2 terços mais 5 sétimos. Opa, denominadores diferentes. Vamos tirar o MMC. O MMC de 3 e 7 é o 21. Vamos lá fazer a continha. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 2, 14. 21 dividido por 7 dá 3. 3 vezes 5, 15. Repete o denominador e soma os numeradores. 14 mais 15, 29. Ok? Resposta da letra C. Letra D. 3 24 avos mais 5 24 avos mais 5 24 avos. Gente, aqui pode ter a quantidade de fração que for, tá? Dependente dos denominadores serem iguais ou diferentes. Aqui facilitou nossa vida porque os denominadores são os mesmos. Então, você não vai tirar o MMC, você vai repetir o 24 e vai só somar os números de cima. 3 mais 5, 8. 8 mais 5, 13. Então, tá aqui o resultado. 13 24 avos, tá bom? Letra E. 12 sobre 21 avos, mais 8 sobre 21 avos, mais 8 sobre 21 avos. Da mesma forma, repete os denominadores, que é 21, e soma os numeradores, que vai dar 28. Então, a fração ficou 28 sobre 21 avos. Na letra F, nós temos a fração 6 quinzeavos mais 9 quinzeavos. Ó, denominadores iguais, repete e soma os de cima. 6 mais 9, 15. Aqui colocou 1 por quê? Porque 15 dividido por 15 dá 1, certo, gente? Vamos para a segunda questão. Em uma parede foram colocados azulejos brancos e azuis, formando uma cruz. Então, vocês estão vendo aí na imagem do livro de vocês. Na letra A, ele pergunta: que fração da parte tem a cor azul?
Então, gente, se vocês contarem esses quadradinhos aí todinho, ele vai dar 50. Então, 50 é o denominador. E quantos quadradinhos foram pintados de azul? Se você contar, vai dar 15. Então, na letra A, ficou 15 sobre 50 avos, certo? Letra B. O total que foi dividido foi 50. E o total de brancos que nós temos aí é 35, tá bom? 35. Então, você vai pegar, vai ficar 35 sobre 50. Na letra C, ele pede para você calcular a soma das frações que corresponde às duas cores. Então, você vai pegar os dois resultados. 15 sobre 50 avos mais 35 sobre 50 avos, que somando vai dar 50 sobre 50. 50 dividido por 50 dá 1, certo? Terceira questão. Resolva com atenção as subtrações. Gente, são continha de menos, tá bom? Denominadores iguais, repete e resolve só o numerador. 5 menos 3, 2. Então, forma a fração 2, nono. Letra B, novamente, denominadores iguais, repete e subtrai os numeradores. 36 menos 27, 9. Formou a fração 9 e 43 avos. Opa, denominadores diferentes. Temos que tirar o M, C, certo? Então, formou a fração 4 sobre 24. Se você for dividir por 4, vai dar 1 sexto. Letra D. Denominadores iguais, repete 23 e subtrai 21 menos 13, 8. 8 sobre 23 avos. Letra E, nós temos aqui denominadores diferentes. Temos que tirar o MMC, que vai dar 72. Fazendo a divisão e a multiplicação, vai dar o resultado 19 sobre 72 avos. Letra F. Denominadores diferentes, tira o MC, que vai dar 40, certo? Aí depois você faz a divisão e a multiplicação, que vai dar 19 sobre 40 avos. Meus queridos, essa foi a nossa atividade de hoje de matemática, adição e subtração de frações, né? Espero que vocês tenham entendido o assunto, corrijam a atividade, colocam certinho. Qualquer dúvida, lembre-se, só chamar a tia no WhatsApp, tá bom? E para a atividade, para vocês estarem realizando sozinhos, vocês irão realizar a atividade da página 131. Na próxima aula, nós iremos realizar a correção. E ela fala o seguinte, que é a quarta questão. Observe as imagens e calcule com atenção. Então, nós temos aí vários quadradinhos que foram divididos em algumas partes. Então, você vai ter que formar a fração e depois você vai ter que fazer duas adições e duas subtrações. Então, vamos lá. No primeiro quadradinho aí, na primeira coluna, nós temos uma figura que foi dividida em 9 partes. Que foram pintadas quantas? Vocês estão vendo aí, ó, foram pintadas 4 partes. Na segunda, nós temos também uma figura que foi dividida em 9 partes e foram pintadas 3. Então, embaixo, vocês irão formar a fração. Lembrando, numerador é o número de partes que foram pintadas. Denominador é o total de partes em que a figura foi dividida, ok? Quando vocês fizerem a fração, vocês irão calcular a adição, tá? Então, os dois primeiros quadradinhos, adição. Os próximos dois também adição. Depois nós temos subtração e subtração. E quando vocês acharem a resposta, vocês irão pintar os quadradinhos que correspondem à resposta da adição e subtração de vocês, tá bom? Muito simples. E a nossa quinta questão é o seguinte. Observe o tamanho de arte que Carol está fazendo na malha quadriculada. Então, nós temos aí a imagem, né? E pintada com cores diferentes, que é exatamente para a gente formar a fração relacionada a essas cores, tá certo? Vamos lá. Então, vamos lá. Letra A. Que fração da malha representa a cor rosa? Então, primeiro vocês precisam saber quantos quadradinhos foi dividida essa figura. Então, se vocês contarem, vocês vão observar que elas foram divididas em 24 partes. Então, meus amores, o denominador de todas essas frações será o número 24, certo? Aí, para você saber qual a fração vai formar com a cor rosa, você vai contar quantos quadradinhos foram pintados de rosa, que vocês podem observar aí que foram pintados 4 quadradinhos. Então, formou a fração 4 sobre 24 avos. E isso vocês irão fazer com os demais. Verde, roxa, laranja, certo? Ok? Muito bem. Letra B. Que fração da malha representa a parte inteira, certo?
Então, você vai pegar o seguinte, você vai pegar todas as frações que você achou na alternativa A, vai colocar cada uma no seu quadradinho aí e depois você vai realizar uma adição de fração. Lembrando, todos os denominadores aqui, ó, é o mesmo, o número 24, então você mantém o denominador e só vai somar os numeradores, tá bom? Muito simples. Letra C. Que fração da malha representa as partes que não foram pintadas? Gente, nós temos que calcular primeiro o inteiro. O inteiro é 24 sobre 24, certo? A figura inteira, que representa o inteiro. Dessas, quantas a gente achou na letra B? Nós achamos uma fração, que vocês terão que somar e achar essa fração. Então, vocês irão colocar 24 sobre 24 avos, menos a fração que você achou na letra B, a resposta da letra B. Com isso, vocês irão realizar a subtração. Aí, vocês irão saber as partes que não foram pintadas da figura, tá bom? Essa atividade vocês irão realizar de matemática, tá bom? Qualquer dúvida, vocês voltam no livro, tirar dúvidas, se necessário for, volta no vídeo, tá certo? Mas façam a atividade, não deixe de fazer. E na próxima aula nós iremos realizar a correção, tá bom? Então, por hoje ficamos aqui na nossa matéria de matemática. Até o nosso próximo encontro. Dando continuidade às nossas atividades do dia, nós iremos para a nossa disciplina de História. Então, eu peço que vocês peguem o livro de História de vocês, tá bom? E que vocês abram o livro na página 150, onde nós iremos estudar hoje as capitanias hereditárias, certo? E na explicação vocês irão ver que as capitanias hereditárias foi um jeito que Portugal achou de dividir as terras brasileiras para poder ter um maior controle, certo? E nós temos nessa página 150 o território naquela época do Brasil e a linha imaginária que é o Tratado de Tordesilhas. Lembra que nós estamos na aula passada, onde um lado ficou pertencente à Espanha e do outro ficou pertencendo a Portugal. A parte de Portugal foi dividida, tá? Divididas em capitanias hereditárias. Se vocês observarem também na página 151, eles vão falar o seguinte: os responsáveis pelas capitanias eram chamados de donatários, né? Recebiam esse nome, tá? E eram pessoas de confiança do rei. Então, o rei dava as capitanias, né, doava as capitanias para essas pessoas, mas essas pessoas tinham que dar um retorno para ele, não era nada de graça, certo, gente? E essas capitanias eram chamadas hereditárias, porque hereditárias? Porque passavam de pai para filho, certo? Então, agora eu peço que vocês acompanhem a explicação da tia e em seguida nós iremos realizar a atividade da página 154, tá bom? Acompanhe, por favor. Capitanias hereditárias. O que fazer para administrar o território colonial? Por não dispor de recursos suficientes para investir na colonização, o governo português transferiu a tarefa a particulares. Em 1534, o rei Dom João III ordenou a divisão do território da colônia em grandes porções de terra, 15 capitanias ou donatárias, e as entregou pessoas que se habilitaram a empreendimento, capitães ou donatários. Nomeados pelo rei, o donatário era a autoridade máxima dentro da capitania. Com sua morte, a administração passava para seus descendentes. Daí vem o nome, capitanias hereditárias, porque passava de pai para filho. Aqui nós temos o mapa do Brasil naquela época, lembrando aqui a divisão do Tratado de Tordesilhas, né, parte aqui pertencente a Portugal, e foi dividido em 15 lotes de terra, capitanias hereditárias. Aqui nós temos o Ceará, tá? Isso ocorreu em 1534, lembrando, banhado pelo Oceano Atlântico, né? Então, direitos e deveres dos donatários. Tinha a carta de doação e a carta floral, que era um documento importante, na época os dois. Mapa da época com a divisão das capitanias hereditárias originais. Então, nós já vimos o Tratado de Tordesilhas e o limite para os territórios portugueses.
Recebida a carta de doação, o donatário deveria bancar os custos da viagem e ocupação da terra. Das 8 restantes, apenas Pernambuco e São Vicente conseguiram vencer os problemas dos primeiros tempos, tornando-se centro de crescimento populacional e econômico relativamente importante. Cabia aos donatários ocupar a terra e dar lucro para a coroa, no caso, lucro para Portugal. O donatário recebia uma sesmaria de 10 léguas de costa e deveria distribuir terras aos cristãos que viessem para a colônia. Para vir tomar posse de sua terra, o capitão donatário trazia 2 documentos, a carta de doação e o floral. A carta de doação confirmava a posse, sem direito de venda. Dava ao donatário o dever de fazer a terra produzir, o direito de fazer justiça, escravizar e vender indígenas dentro e fora da colônia. Então, nós temos aqui os direitos e os deveres dos donatários. Entre eles, criar vila, distribuir terras, exercer plenas autoridades, deveres, 10% do lucro sobre todo o produto da terra, 1/5 dos lucros obtidos dos metais e das pedras preciosas, e o monopólio da exploração do pau-brasil. Problemas com o sistema de capitanias hereditárias. Então, nós vimos que apenas das 15, apenas 2 capitanias prosperaram, que foi Pernambuco, e São Vicente. As outras, falta de recursos dos donatários, revolta dos povos indígenas que não deixaram de ser escravizados, isolamento das capitanias muito longe e dificuldade com a lavoura. Então, foram esses fatores que fizeram com que as outras capitanias não prosperaram, somente Pernambuco e São Vicente tiveram sucesso. Resultados positivos. Foram lançados à base da colonização, formaram-se os primeiros núcleos de povoados como São Vicente, Ilhéus, Olinda e Santos. Preservou a posse da terra, foram reveladas as possibilidades de exploração econômica da colônia com o início do cultivo da cana-de-açúcar. Atividade, página 154. Primeira questão. Marque a resposta correta. Letra A. Em quais anos Portugal enviou expedições ao Brasil? Então, nós temos 1509, 1503, 1506 e 1501. E se vocês acompanharam direitinho, enviadas 2 expedições em períodos diferentes. Então, vamos lá, vocês marcaram qual? 1503 e 1501, tá bom? Então, quem marcou 1503 e 1501, tá certo, coloque certinho. Letra B. Qual era o país que não reconhecia o Tratado de Tordesilhas? Então, tinha um país que não ficou contente com esse Tratado de Tordesilhas, Que país foi esse? Desses que estão aqui tem França, Espanha e Portugal. Espanha e Portugal gostaram, porque o Brasil foi dividido para eles, Então, quem foi que ficou de fora? A França. Então, marca França. Coloque certinho, vocês responderam. Segunda questão. Letra A. Quem comandava a expedição que veio expulsar os franceses? Então, na página 151, exatamente no primeiro parágrafo, tem o nome dessa pessoa responsável, que é o Cristóvão Jacques, tá bom? Letra B. E o que aconteceu? Também está na página 151, tá? E o que aconteceu? Ele afundou alguns navios franceses, mas não conseguiu intimidá-los. Então, essa é uma possível resposta, tá bom? Terceira. Escreva 2 direitos dos donatários. Então, os donatários, eles tinham tanto os direitos como os deveres, tá bom? E na página 152, vocês irão encontrar essa resposta. Então, 2 direitos dos donatários, nós podemos citar cobrar impostos, e exercer a justiça estabelecida pelo rei, tá bom? Então, são sugestões de resposta, mas também tem outras que vocês podem colocar no livro. Quarta questão. Escreva 2 deveres dos donatários, Então, como deveres, também está na página 152, que você pode citar defender a capitania e desenvolvê-la. Tinha que dar lucro para Portugal, certo? Essas capitanias, elas tinham que prosperar. E nós vimos que apenas 2 capitanias prosperaram. Não foi isso? Pernambuco e São Vicente foi as que tiveram mais sucesso, porque tinha um solo rico, entre outros fatores que vocês observaram na explicação. Agora vocês irão realizar sozinhos, e na próxima aula iremos fazer a correção, páginas 155 e 156. Na página 155 fala o seguinte: enumere as frases seguindo a sequência correta dos fatos. Então, vocês vão ler essas 6 frases
certo? Irá colocar o número 1, onde começa, o número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6, na ordem em que ocorrem os fatos, tá bom? Sexta questão. Sublinhe a afirmativa correta. Então, você vai passar um traço na alternativa que estiver correta. Letra A. Por que o rei de Portugal não se interessou logo pelas terras descobertas? Então, tem 3 opções aí. Porque queria preservar as riquezas do Brasil. Será? Porque não achava o Brasil bonito, ou porque estava preocupado com os grandes lucros proporcionados pelo comércio de especiaria com as Índias. Então, tem uma alternativa certa. Então, você sublinha, parte para cima. Na letra B, o que o rei de Portugal decidiu implantar no Brasil em 1534? Então, ele resolveu implantar alguma coisa, que é exatamente o assunto de hoje, não é isso? Então, fala o sistema de expedições colonizadoras, o sistema de capitanias hereditárias, será? Ou o sistema de conquista dos indígenas, tá bom? Uma alternativa só. E na 7ª questão, ele pede para você pesquisar em livros ou na internet. Vocês vão pesquisar no livro de vocês mesmos, na página 150 tem a resposta, tá bom? E você vai escrever no mapa o local das capitanias hereditárias. Então, no mapa tem aí esse mapazinho de amarelo, número 1, 2, 3, até o número 15, que foi dividido em 15 lotes de terra. Aí o número 1, você vai voltar na página 150 e você vai ver lá o mapa do mesmo jeitinho. Então, vocês irão completar as 15 capitanias, tá? Então, só para o número 1, foi Maranhão, no caso foi o primeiro lote. Número 2, também Maranhão, porém foi o segundo lote. Número 3, quem vocês acham que foi? Isso mesmo, Ceará, tá bom? E vocês irão completar o restante até formar os 15 lotes de terra. Tá bom, meus amores? Então, nós ficamos por aqui nas nossas atividades de hoje, tá? Realize as atividades, tá bom? Capriche na letra, capriche na atividade. Surgindo dúvidas, podem me chamar para tirar possíveis dúvidas. Poste atividades de vocês no grupo do WhatsApp, tá bom? Tire uma fotinha ou faça um videozinho, algo que eu saiba que vocês estão participando para que a tia possa estar acompanhando a aprendizagem de vocês, tá bom? Novamente, quem ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, dá o likezinho, tá bom? E amanhã nós estaremos de volta, se Deus quiser, tá bom? Beijo, fique com Deus.